sobre essa palavra. Mas só que a mensagem que eu quero trazer dentro desse texto são três advertências de Jesus para nós, né? Ele vai nos falar, Jesus, que nós temos que olhar. Essa palavra olhar, quero ser rápido nas minhas palavras. Olhar, ela significa observar. Nós observarmos ao nosso redor, observar, né? Jesus, ele vai, né, falar para nós, observar. E essa palavra observar, ela significa, nesse contexto, significa ter cautela, né? Ter atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus. Então nós temos que estar em observância. Nós temos que observar, né? Nós temos que estar em observância. Nós olhamos ao nosso redor e vemos as profecias, vemos as que relata também aqui no capítulo que vai falar, nos versículos anteriores, que haverá rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, tudo isso. Por isso que ele pede para que nós venhamos que nós venhamos olhar. E ele diz no versículo, olhai, né? Olhai, observai, ter cautela, analisar. Era isso que ele estava falando para nós, Jesus. Então Jesus, ele vai dizer lá nas cartas de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer algo interessante, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos o nosso olhar, a nossa visão tem que estar no céu, porque aquilo que está ligado na terra estará ligado no céu. Veja a observância das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que todas elas dormiram. Todas elas dormiram. Mas que quando elas ouviram um clamor, aí vem o noivo, todas se despertaram. Observe que nessa parábola das 10 virgens, a Bíblia vai dizer que eram 5 loucas e 5 prudentes. E observe que 5 prudentes, elas estavam preparadas, elas estavam com azeite, então elas estavam atentas, né? Mas as 5 loucas não, elas não estavam atentas, elas não estavam observando, mesmo elas dormindo e se acordando, se despertando, mas não estavam atentas. Dormiram, não estavam observando, não observaram, não guardaram azeite. E quando o noivo veio, as prudentes, elas entraram, porque estavam com azeite para iluminar o caminho. E as outras não estavam com azeite, não se prepararam, não se observaram. E nós temos que fazer isso, nós temos que se observar, nós temos que olhar, será realmente que nós estamos amando o nosso próximo? Será realmente que nós estamos observando as profecias, aquilo que está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo? Por isso que nós temos que observar. A palavra do Senhor vai falar em Isaías no capítulo 22, no capítulo 45, versículo 22, vai dizer: o povo do mundo inteiro, volte-se para mim, e eu vos salvarei, pois eu sou o Deus e não há outro. Então o povo, eles tinham que observar. Ele estava dizendo: olha, o povo do mundo inteiro, vocês observem, olhem para mim, aí eu vou salvar, eu salvarei, pois eu sou Deus e não há outro. Então nós temos que fazer isso, observar, olhar, examinar, né? A Bíblia também vai dizer, louvado é o nome de Jesus, em Romanos, no capítulo 14, que lá também vai falar sobre isso. Romanos, onde vai falar, né? Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12. Aleluia. Mas eu quero ler só o versículo 11, que vai dizer: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor,
todo joelho se dobrarão diante de mim e toda língua confessarão a Deus. Então nós temos que observar que vai chegar esse dia que toda língua confessarão, todo joelho se dobrarão. Então nós temos que estar observante, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías, onde eu falei, né? Então você examine o Evangelho de João, a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Lá também vai nos dar uma observância. Lá também vai nos falar que nós temos que ser prudentes e observar, né? E se nós olharmos no texto da palavra, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 29 de Marcos, a qual vai dizer: mas olhai vós mesmos, porque vos entregarão os concílios e as sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentado antes aos governadores e rei, por amor de mim, para lhes servir de testemunha, né? Também a palavra ela fala sobre olhar, observância, que nós venhamos ter essa observância, que nós venhamos olhar, nós vamos ter cautela, que nós venhamos ter essa observância, né? Sabe por quê? Porque no versículo 20 do capítulo 13 de Marcos vai dizer: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Por causa dos escolhidos. Então o Senhor abreviou o tempo. Por causa dos escolhidos, por causa daqueles que foram escolhidos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós somos eleitos do povo de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. O outro ponto que eu quero falar é sobre vigilância. Nós temos que vigiar. Vigiar. É outra exortação que o Senhor nos dá. Nós temos que vigiar. Porque a Bíblia vai falar nesse mesmo capítulo que mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho do homem, nem o filho, senão o Pai. Então a Bíblia está dizendo, nem os anjos sabem qual a hora e o dia que o Senhor vai voltar para vir buscar a sua igreja. Então nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar em observância, observar. Outro ponto também, aonde vai falar, você examine 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Seja sóbrio, vigiai e orai, né? A Bíblia também vai falar: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiai e orai para que nós não venhamos entrar em tentação. E nós venhamos vigiar. A Bíblia diz: vigiai, pois, em todo tempo, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Tá vendo? Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Para evitar. Então por isso que nós temos que estar vigilante, vigiar. A outra palavra é orar. Orar. Nós temos que estar em constante oração. A Bíblia, a oração é um dos temas mais importantes. A oração, ela é muito enfatizada em toda a Escritura, em tudo aqui na Bíblia, várias passagens vai falar de oração. Então,
A Bíblia ela é um verdadeiro assim, manual de pessoas que oravam. Davi orava, o próprio Jesus ele nos ensina a orar, né? Então, é o combustível do crente, é a oração. A oração, a vigilância. Então nós temos que orar, vigiar, né? Olhar, vigiar e orar. Em nome de Jesus. Então essas três advertências que o Senhor deixa para mim e para você, né? Vou deixar na inscrição todos os tópicos bem direitinho para que vocês possam ler em casa e meditar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.